Olá, meus amados, queridos irmãos e pessoas amigas. Eu quero saudar você, desejando que as mais ricas bênçãos de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós estamos de volta, né? Podendo compartilhar aqui porções diárias da palavra. E eu quero hoje ler a palavra de Deus que está no livro do profeta Jeremias, né? E poder compartilhar, assim, algumas verdades desse texto para nós, né? Aqui nós encontramos o seguinte: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procure a paz da cidade, para onde eu vos transportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Amém. Esse é o texto para nós, Jeremias, capítulo 29, e assim então lemos versos 5 a 7. Esse texto tão importante, né, que retrata um momento específico da trajetória do povo de Deus, o Reino do Sul. Eles foram levados para o cativeiro da Babilônia, para que eles passassem 70 anos ali, e assim então a palavra de Deus, tanto ela apresenta a disciplina, a correção, o juízo de Deus contra o seu povo, o Reino do Sul, Judá, como também apresenta a restauração, não é? A promessa de restauração, a promessa da bênção, não é? Deus então está anunciando que num determinado momento ele traria o seu povo de volta. Isso é muito interessante, importante para nós, porque esta punição, né, esse juízo de Deus estava com um tempo determinado, né? Havia um prazo para que assim então eles ficassem durante aquele período de 70 anos e depois então eles seriam tirados, né, pela forte mão de Deus dali da terra da Babilônia, e eles seriam levados de volta para Judá, para Jerusalém, né, estarem de volta à sua terra. Quando nós olhamos esse texto e vemos que o Senhor ele está mostrando para o seu povo que ele conduz a história, que ele conduz, que ele governa, que ele dirige, e para nós isso é muito importante, principalmente porque nós entendemos, né, que acima de todas as coisas existem países fortes, potências, autoridades, existem tantas coisas no mundo que muitas vezes nós ficamos meio que, vou dizer preocupado, né? Nós ficamos admirados, né, de vermos pessoas tão influentes, mas acima de todas essas pessoas e de nações, de líderes mundiais, está o Senhor. Então, isso é algo que o povo de Deus deveria e poderia descansar. Uma segunda questão que eu gostaria de compartilhar com você é que Deus deu a instrução para o seu povo. Apesar de Deus estar com a questão do cativeiro, do exílio, eles estarem sendo castigados por Deus por conta da idolatria, do pecado, da rebelião, da desobediência, de tudo isso, mas ainda assim, Deus estava dirigindo o seu povo. Dá orientação, fala o que eles deviam fazer, como fazer. Então, Deus estava dirigindo o seu povo. Como é importante para nós sabermos que mesmo diante de situações tão complicadas, né, na travessia da nossa vida, Deus continua dando direção. Olha, se você fizer isso, você vai ser abençoado, faça isso e você vai ser feliz, faça isso, você vai ser bem-sucedido. Então, Deus vai dando direção para nós, mesmo quando muitas vezes nós estamos querendo ou tomando decisões que elas vão sendo contrárias à vontade de Deus, mas Deus vai mostrando o caminho e a direção para nós. Terceiro aspecto que eu gostaria de compartilhar com você é que a palavra de Deus ela se cumpre. O Senhor foi anunciando o que ele estaria fazendo por muitos anos. E agora então, ele cumpre a sua palavra, e depois, quando chega nos 70 anos que o povo estava na Babilônia, Deus cumpre novamente a sua palavra. Eles foram tirados de lá, e eles voltaram à terra, e eles celebraram com alegria, né? Quando você lembra do Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Depois vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Então, Deus cumpre a sua palavra, a sua promessa,
né? Como é bom a gente poder saber disso, né? Ou sermos lembrados dessa realidade de que Deus cumpre a sua promessa. Devemos considerar ainda, e o texto está dizendo aqui, que devemos orar. E orar, mesmo quando as coisas parecem estarem fora do lugar, ou acontecendo coisas que nós não estamos gostando, ou até mesmo passando por situações adversas e complicadas. Quando eles foram levados como escravos, não foi de forma alguma um negócio bom para eles. Havia então desprezo, humilhação, zombaria, tudo isso estava presente. E, sobretudo, a própria questão, né, de serem subjugados pela força. E havia uma potência, né, que estava dominando o povo de Deus, chamado o Reino do Sul. E Deus está dizendo que eles deveriam orar, pedir pela paz da cidade, e eles deveriam então caminhar nessa direção. Mesmo quando nós estamos passando pelas adversidades, devemos orar, devemos continuar orando e buscando a presença de Deus. Assim então, eu quero convidar você para nós orarmos juntos. Você vai orar pelas questões que envolvem a sua vida, não é? A sua casa, a sua família, e da mesma forma assim vamos juntos orar. Querido Deus, Senhor amado, nós exaltamos o Teu nome, agradecemos pelo dia de hoje. É mais um dia que o Senhor nos dá, tua misericórdia e graça sobre nós. E agora, quando lemos esta porção da Tua palavra, que ela nos alimenta, que ela nos fortalece, que ela nos encoraja, Deus, que sejamos cada vez mais dirigidos e conduzidos pela Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, pelas Tuas promessas para nós e porque, ó Deus, elas se cumprem, porque o Senhor não falha e o Senhor é um Deus que cumpre a Sua palavra. Queremos agradecer, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de poder desfrutar da direção e do cuidado do Senhor. Oramos e pedimos, ó Deus, que seja conosco, abençoe o Teu povo, a Tua igreja. Oramos com gratidão no nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Amém. Um grande abraço para você. Deus abençoe sua vida e sua família. Fique com Deus.